E aí pessoal, meu nome é Gabriel, esse aqui é o canal AutoFip. Hoje a gente fala sobre os preços dos carros e mercado de automóveis aí usados, com o máximo de informação possível de uma forma bem simples para ficar fácil de entender, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o Onix 2020, o Onix Hatch 1.0 2020, mecânico, né, manual, é o carro mais básico da categoria, é um dos carros mais vendidos no Brasil. Então hoje a gente vai falar sobre esse carro. Vamos para os gráficos aqui para a gente entender melhor como funciona o preço do Onix. Vamos começar aqui por esse gráfico, que é o gráfico de preços aqui, né? Então o Onix 2020 ele começou a ser vendido em fevereiro de 2020 por R$ 50.251. A gente já vê aqui, ó, que tem uma queda bem abrupta aqui. Ainda em fevereiro passou para 45.979, tá? Isso aqui é o que? É aquela história, né? Que o carro saiu da concessionária, ele já perde valor, né? Esse aqui é o preço de 0 km e esse aqui é o preço da tabela FIP, tá? Esse aqui é a tabela FIP através dos meses. Então ele chegou a um valor mínimo de R$ 45.241 e chegou a um valor máximo aí de R$ 64.458. Hoje teve uma queda bem grande aqui, né? Bem relevante. Em novembro agora ele está com R$ 55.607 a tabela FIP, tá? Que está valendo. Vamos pegar a variação aqui. Ele chegou a uma variação, uma perda máxima aqui de 10% quase, né? 9,97 e uma variação máxima de 28,27%. E hoje ele tem uma variação positiva aí de 10,66% em relação ao primeiro preço aqui em fevereiro de 2020. Esse gráfico aqui ele já mostra o ganho e a perda acumulada em reais, tá? Chegando a uma perda máxima de R$ 5.010 e um ganho máximo de R$ 14.207 em abril de 2023. E agora ele está aí com R$ 5.356 acima do primeiro valor que ele teve, né? Então ele ainda está, nominalmente, ele ainda está ganhando. Aqui é a perda, a variação, na verdade, anualizada, né? A gente vai ver que teve essa variação aqui, a gente vai ver que esse modelo ele tem uma correlação muito significativa com a taxa de juros, né? É bem interessante. Então aqui no primeiro ano ele já teve uma perda de desvalorização de R$ 5.010. No segundo ano, uma valorização positiva de R$ 11.332, bem relevante essa valorização. Outra relevante aqui, R$ 5.585 de perda em 2023. E esse ano de 2025, ele está só com R$ 72. Está no 0 a 0 praticamente, né? Porque com R$ 72 você não compra nem uma pizza hoje, né? Esse gráfico aqui, ele mostra a relação do preço com a taxa de juros, tá? Essa aqui é a taxa Selic, essa linha vermelha. Essa aqui é a taxa do preço. Então ele tem uma correlação de 0,85, uma correlação muito relevante. A correlação positiva, só para vocês entenderem, ela vai de 0 até 1. O valor máximo é 1. Se a correlação fosse 1, o valor máximo, a gente ia ter duas linhas aqui, uma por cima da outra aqui. Tá? Porque elas iam se movimentar na mesma direção de uma forma perfeita, ok? Como é 0,85, elas não se movimentam de uma forma perfeita juntas, mas elas se movimentam fortemente numa mesma direção, certo? Então a gente vê aqui certinho, o preço começa a subir, a taxa de juros ela sobe também, né? Quando a taxa de juros estabiliza aqui em 13,75, a gente vê o preço começando a dançar em volta aqui, né? Ele não sobe nem desce, ele só varia aqui. O preço começou a descer, a taxa de juros desce também. Depois tem uma estabilização pequena aqui e ele começa a subir de novo. A gente vê que o preço ele começa a subir, ainda que de forma tímida aqui, mas ele começa a subir também, né? E a partir de julho, quando estabiliza em 15% a taxa de juros, a gente vê também que ele está estabilizado aqui, né? Ele não está tendo movimentação brusca. Agora, em novembro, ele teve uma queda bem grande aqui, né? Isso pode significar, talvez, quem sabe aí, né? Não sei, é um chute, mas pode talvez significar que essa taxa de juros ela vai começar a ceder também, né? Quem sabe, tomara. Aqui, nesse gráfico aqui, a gente mostra a diferença entre o preço nominal do carro e o preço real, né? Um gráfico que eu acho bem legal.
O preço nominal é o preço que a gente vê aí na etiqueta, né? Vamos dizer. É o preço que a gente está vendo aqui, ó, 55.607. É o preço que a gente paga hoje. O preço real é o preço nominal descontado da inflação, né? A gente sabe que a inflação ela vai corroendo o nosso poder de compra, tá? Então esse gráfico mostra que a gente só tem aqui até outubro porque a gente não tem dados de novembro ainda da inflação, tá? Então tem só até outubro. Então nesse dado aqui mostra que em fevereiro de 2020 a gente compraria esse mesmo carro que a gente paga hoje 57.294, a gente compraria por 41.574. Né? A gente precisa de muito mais dinheiro para comprar o mesmo carro, levando em consideração essa data base aqui de 2020. Né? É muita coisa, bicho. Vamos até fazer um cálculo rapidinho aqui, só para ver qual que é a diferença. 57.294 menos 41.574. Tá dando aí R$15.720. É muita coisa, né? Em 5 anos e meio, a gente teve uma perda de poder de compra aí de 15 mil reais. É muita coisa. Esse último gráfico aqui, ele mostra a desvalorização da inflação anualmente. Tá? Então esse PCA aqui é o acumulado de 12 meses, né? A gente plotou aqui por mês, e a desvalorização anual, né? Então a gente vê que depois da pandemia aqui, a gente teve uma subida muito grande da inflação, né? Chegando até 12,13%. Em 2021, a desvalorização em um ano foi de 5.480 do nosso poder de compra, né? Não a desvalorização nominal. Tá? Chegando aqui em 2023... em 3,16, né? A gente tem uma meta da inflação que é 3%, então ele chegou até aqui na meta praticamente, né? Então a gente vê que a desvalorização do poder de compra ela foi bem menor, né? E aí começou a subir um pouquinho e ela teve uma desvalorização maior naturalmente, né? E tava, olha só, estava em 5,17%. E esse mês aqui, agora, esse dado aqui é novinho, chegou a 4,68%. Então a gente tem uma meta de inflação de 3% com uma tolerância de até 4,50%, 4,5%. Então a gente vê aqui que a inflação também está convergindo para a meta. Tá? Ela baixou bem, isso é um bom sinal. É outra situação também que pode fazer com que o Banco Central diminua a taxa de juros. Né? Tomara que isso aconteça. E essa linha preta aqui é uma linha média, né? Então a gente teve uma média aí da inflação do nosso poder de compra sendo corroída aí, uma média de R$ 2.443 por ano, né? É bastante coisa. Então é isso, pessoal, o vídeo do Onix 2020, eu espero que vocês tenham gostado aí. Não esquece de dar o curtir, de comentar. Eu tenho uma esteira de vídeos que eu vou fazer aqui, mas eu vou dar preferência para quem deixar sugestão no comentário, tá? Então, se você tem algum carro que você quer ver essa análise, se você está pretendendo comprar algum carro, ou se você está querendo vender algum carro, deixa aí a sugestão no comentário que a gente vai fazer uma análise de preço, a gente vai mostrar como o preço está variando, que vai dar a possibilidade de vocês fazerem uma operação mais racional, né? De vocês terem um entendimento melhor, beleza? Curte, compartilha aí. Agradeço por acompanhar a gente aí. Um abraço, até o próximo vídeo.